Você já sentiu que desperdiçou anos da sua vida perseguindo o que os outros queriam para você? Já se perguntou se esse tempo perdido poderá ser recuperado algum dia? Fique até o final, porque hoje vou revelar uma das verdades mais transformadoras que Carl Jung descobriu. O universo tem uma forma misteriosa de compensá-lo por cada ano que você acreditou ter perdido. Sabe, há um momento na vida de toda pessoa em que ela para e olha para trás. Um instante de clareza onde as perguntas emergem como uma torrente imparável. Tenho vivido a vida que realmente quero? Ou simplesmente tenho interpretado um papel que outros escreveram para mim? Este questionamento não é coincidência. Jung o descrevia como o despertar do seu ser autêntico. Aquela parte de você que tem observado pacientemente enquanto você se afastava da sua verdadeira essência. E embora possa parecer assustador enfrentar essas perguntas, é precisamente neste despertar onde começa a verdadeira compensação do universo. Jung, um dos pensadores mais revolucionários da psicologia profunda, compreendeu algo que a maioria leva uma vida inteira para descobrir. O tempo que você acredita ter perdido nunca esteve realmente perdido. Cada experiência, cada desvio, cada aparente erro tem tecido a tapeçaria da sua evolução. O que você percebe como um desperdício de tempo é, na realidade, o caminho necessário que sua psique percorreu para levá-lo exatamente onde você precisa estar agora. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você sentiu que estava no lugar errado, com as pessoas erradas, perseguindo sonhos que não lhe pertenciam? Esses anos que agora você lamenta foram, segundo Jung, um período de incubação, um tempo em que seu inconsciente trabalhava silenciosamente, acumulando a energia necessária para sua eventual transformação. O mundo moderno nos condicionou a acreditar que o tempo é linear, que cada minuto desperdiçado é irrecuperável. Mas Jung nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. O tempo psíquico não funciona assim. No reino do inconsciente coletivo, onde habitam os arquétipos e as forças que realmente moldam nosso destino, o tempo se expande, se contrai e, o mais importante, se compensa. O que isso significa realmente? Significa que quando você finalmente decide honrar sua verdade interior, quando escolhe romper com as expectativas externas e começar a viver a partir de sua autenticidade, ativa-se um mecanismo de compensação cósmica. É como se o universo reconhecesse sua corajosa decisão e dissesse: agora posso lhe dar tudo o que você tem esperado. Isso não é misticismo vazio, nem pensamento mágico. Jung observou isso repetidamente em seus pacientes. Aqueles que tinham a coragem de enfrentar sua sombra e abraçar sua totalidade, experimentavam uma aceleração em seu desenvolvimento pessoal e uma sincronicidade inexplicável de eventos favoráveis em suas vidas. A sombra, esse conceito fundamental na psicologia junguiana, representa todas essas partes de nós que reprimimos, negamos ou ignoramos. São os aspectos que consideramos inaceitáveis ou perigosos e que, portanto, desterramos para as profundezas do nosso inconsciente. Mas Jung nos ensinou que enquanto continuarmos negando essas partes de nós, continuaremos vivendo uma vida parcial, incompleta, e o tempo continuará se sentindo como um recurso que escapa entre nossos dedos. Imagine isto. Você passou 10 anos em um trabalho que detesta, em um relacionamento que não o nutre, ou perseguindo um sonho que na realidade pertence aos seus pais, não a você. Da perspectiva convencional, esses são 10 anos perdidos. Mas da visão junguiana, esses 10 anos foram o crisol necessário para forjar seu verdadeiro ser. Foram o contraste escuro que agora lhe permite reconhecer a luz. E a compensação chega de formas que mal podemos imaginar. Quando você finalmente se alinha com seu ser autêntico, é como se ativasse um interruptor cósmico. As portas que antes pareciam fechadas se abrem misteriosamente. As pessoas que você precisa conhecer aparecem sem esforço em seu caminho.
As oportunidades que você acreditava impossíveis se materializam diante de seus olhos. É o que Jung chamava de sincronicidade, eventos significativamente relacionados que não podem ser explicados pela causalidade convencional. Permita-me perguntar: você já experimentou alguma vez um momento em que tudo simplesmente se encaixou? Um instante em que sentiu que o universo conspirava a seu favor? Essa não é apenas uma sensação agradável ou uma coincidência afortunada. É a manifestação tangível do princípio de compensação universal que Jung documentou durante décadas de trabalho clínico e exploração pessoal. Mas há uma condição indispensável para ativar esta compensação. Você deve escolher a si mesmo. Deve ter a coragem de olhar dentro de si e reconhecer quem você realmente é. Além das máscaras sociais, além das expectativas familiares, além até mesmo das suas próprias crenças limitantes. Jung nos ensinou que existe uma diferença crucial entre o ego e o ser. O ego é quem acreditamos ser, a identidade que construímos baseando-nos nas expectativas externas e nossas adaptações ao mundo. O ser, por outro lado, é nossa totalidade, nossa essência mais profunda, que inclui tanto o consciente quanto o inconsciente. E é só quando começamos a viver a partir do ser, não do ego, que a compensação universal começa a se manifestar. Isso não significa que você deva abandonar todas as suas responsabilidades ou agir de maneira egoísta. Jung era claro neste ponto. Escolher a si mesmo não é egoísmo, é integridade. É reconhecer que para dar o melhor de si ao mundo, primeiro você deve estar em paz consigo mesmo. É entender que seu bem-estar não é opcional, mas a base a partir da qual todos os seus relacionamentos e contribuições podem florescer. Pense nas pessoas que você mais admira, aquelas que deixaram uma marca indelével no mundo. Não é verdade que todas elas, de uma forma ou de outra, tiveram a coragem de seguir seu próprio caminho? Ouviram aquela voz interior que lhes dizia que havia algo mais, algo diferente, algo autêntico esperando por elas. E embora muitas vezes tenham sido criticadas, incompreendidas ou até ridicularizadas, persistiram. E o universo, em sua infinita sabedoria, as compensou. Agora, como você pode ativar este mecanismo de compensação em sua própria vida? Jung nos ofereceu algumas chaves fundamentais que quero compartilhar com você. Primeiro, você deve estar disposto a enfrentar sua sombra. Isso significa olhar honestamente para essas partes de você que rejeitou, negou ou temeu. Podem ser emoções negativas, como a raiva ou a inveja, desejos que considera inapropriados ou até mesmo talentos e dons que reprimiu porque não se encaixavam com a imagem que outros tinham de você. A sombra não é sua inimiga, é a parte de você que espera ser reconhecida e reintegrada. Jung dizia: o que você nega o submete, o que você aceita o transforma. Cada aspecto de você que rejeita não desaparece. Se fortalece no inconsciente e eventualmente encontra formas de sabotar sua vida. Mas quando você o aceita, quando o abraça como parte de sua totalidade, sua energia se transforma e se converte em um poderoso aliado. Segundo, você deve aprender a ouvir e confiar em sua intuição. Jung considerava a intuição como uma função psicológica fundamental, uma forma de percepção que vai além do pensamento racional e nos conecta diretamente com o inconsciente coletivo. Sua intuição é a voz do seu ser autêntico, esse sussurro interno que frequentemente contradiz a lógica convencional, mas que, misteriosamente, sempre parece saber o que é melhor para você. Quantas vezes você ignorou esse pressentimento, essa intuição, só para lamentá-lo depois? Jung observou que as pessoas que estavam desconectadas de sua intuição frequentemente sentiam que o tempo lhes escapava, que suas vidas não avançavam na direção correta. Mas aqueles que aprendiam a confiar nesse guia interior experimentavam uma sincronização perfeita,
como se o universo estivesse entregando exatamente o que precisavam no momento preciso. Terceiro, você deve estar disposto a soltar. Soltar relacionamentos que já não o nutrem, trabalhos que drenam sua energia, crenças que limitam seu potencial e, sim, até mesmo a ideia de que perdeu tempo. Jung entendia que o apego é uma das principais fontes de sofrimento humano. Nos agarramos a situações, pessoas e crenças por medo do desconhecido, por medo do vazio que poderia ficar se as deixássemos ir. Mas é precisamente nesse vazio onde a compensação universal encontra espaço para se manifestar. É como se o universo não pudesse entregar o novo enquanto você continua agarrado ao velho. A vontade de soltar é, paradoxalmente, a chave que abre a porta para a abundância que o espera. Permita-me contar uma história que ilustra este princípio. Um dos pacientes de Jung era um bem-sucedido homem de negócios que, aos 50 anos, sentia que havia desperdiçado sua vida. Havia construído um império financeiro, mas no processo havia sacrificado sua saúde, seus relacionamentos mais profundos e até mesmo suas verdadeiras paixões. Sentia que era tarde demais para mudar, que os melhores anos de sua vida tinham ficado para trás. Jung o guiou através de um processo de introspecção profunda, ajudando-o a reconectar com esses aspectos de si mesmo que havia abandonado em sua busca por sucesso material. Gradualmente, este homem começou a soltar o controle, a delegar responsabilidades em sua empresa e a dedicar tempo a explorar sua esquecida paixão pela pintura e pela natureza. O que aconteceu depois surpreendeu até mesmo o próprio Jung. Não só a empresa do homem continuou prosperando com menos de sua atenção direta, mas suas pinturas começaram a ganhar reconhecimento. Pessoas que ele nunca teria conhecido no mundo dos negócios entraram em sua vida, trazendo novas oportunidades e perspectivas. Sua saúde melhorou notavelmente e os relacionamentos que havia dado por perdidos começaram a sarar. Este homem, que acreditava ter desperdiçado 30 anos de sua vida, experimentou nos 5 anos seguintes mais plenitude, significado e alegria do que havia conhecido em toda sua existência anterior. O universo o estava compensando, não com mais tempo, mas com uma qualidade de experiência que transcendia a mera quantificação temporal. Esta é a essência da compensação universal que Jung descobriu. Não se trata simplesmente de recuperar anos perdidos no sentido literal, mas de experimentar uma intensificação e uma expansão da vida que faz com que o tempo passado adquira um novo significado. Esses anos que você acreditava ter desperdiçado se revelam agora como o caminho necessário que o levou ao limiar de sua verdadeira vida. E aqui é onde muitos param, duvidando em cruzar esse limiar. E se for tarde demais? Perguntam-se. E se eu tiver esperado tempo demais para mudar, para ser quem realmente sou? Jung tinha uma resposta contundente para esta dúvida. Nunca é tarde demais para se tornar quem você poderia ter sido. O inconsciente não conhece o tempo como nós o conhecemos. Opera em uma dimensão onde passado, presente e futuro coexistem, onde a idade cronológica é irrelevante frente ao potencial de desenvolvimento psíquico. Alguns dos casos mais impressionantes de compensação universal que Jung documentou ocorreram em pessoas que tinham passado dos 60, 70 e até 80 anos. Pessoas que a sociedade havia descartado como velhas demais para mudar, mas que, ao conectar com seu ser autêntico, experimentaram um renascimento que desafiava toda a lógica convencional. Isso nos leva a uma verdade profunda que permeia toda a obra de Jung. O propósito da vida não é alcançar um destino específico, mas comprometer-se com o processo contínuo de tornar-se si mesmo. É o que ele chamava de individuação. Essa jornada rumo à totalidade que não tem fim, apenas aprofundamento constante. Desta perspectiva, não há tempo perdido.
Cada experiência, cada desvio, cada aparente fracasso tem sido parte integral do seu processo de individuação. E quando você finalmente se alinha com esse processo, quando começa a viver conscientemente a jornada rumo ao seu ser autêntico, o universo responde com uma generosidade que transcende toda expectativa. Esta compensação nem sempre chega da forma que esperamos. Às vezes se manifesta como oportunidades inesperadas, às vezes como encontros significativos, às vezes como uma clareza interna que muda radicalmente a forma como você percebe seu passado. Jung observou que muitas pessoas, ao avançar em seu processo de individuação, experimentavam uma reinterpretação de suas experiências passadas. O que antes parecia tempo desperdiçado, agora se revelava como aprendizado essencial, como preparação necessária para o despertar atual. Imagine isto. Você passou anos em relacionamentos que o deixaram ferido, em trabalhos que não valorizavam seus verdadeiros dons, ou perseguindo objetivos que agora reconhece que não eram realmente seus. De uma perspectiva superficial, você poderia ver tudo isso como tempo perdido. Mas Jung o convidaria a um olhar mais profundo. O que você aprendeu sobre si mesmo nessas experiências? Que forças desenvolveu ao enfrentar esses desafios? Que clareza ganhou sobre o que realmente quer e necessita? Quando você começa a ver seu passado através desta lente, algo notável ocorre. A energia emocional que havia investido em lamentar esse tempo perdido se liberta. E é precisamente essa energia liberada que alimenta a compensação universal que agora flui para a sua vida. É como se o universo tivesse estado esperando pacientemente que você mudasse sua percepção para poder desdobrar seus dons. Não é que a compensação não estivesse disponível antes, é que você não estava preparado para recebê-la. Estava muito ocupado lamentando o passado ou temendo o futuro para notar os sinais de abundância que o rodeavam no presente. Jung compreendeu que um dos maiores obstáculos para experimentar a compensação universal é nossa resistência à mudança. Nos agarramos a identidades, relacionamentos e circunstâncias que já não nos servem porque nos dão uma ilusão de segurança. Preferimos o familiar, ainda que seja doloroso, ao desconhecido, ainda que prometa libertação. Esta resistência opera principalmente a partir do inconsciente. Sua mente consciente pode estar completamente decidida a mudar, a escolher a si mesmo, a viver a partir de sua autenticidade. Mas se você não integrou sua sombra, se não reconheceu e abraçou essas partes rejeitadas de si, o inconsciente encontrará formas de sabotar suas melhores intenções. É por isso que Jung insistia na importância do trabalho interior profundo, não como um exercício intelectual, mas como uma experiência transformadora que integra mente, corpo, emoção e espírito. Este trabalho nem sempre é confortável. De fato, frequentemente implica enfrentar medos profundos, confrontar verdades incômodas sobre si mesmo e questionar crenças fundamentais que você tem dado como certas durante toda a sua vida. Mas é precisamente neste incômodo trabalho interior onde reside o segredo da compensação universal. Quando você tem a coragem de olhar honestamente para dentro de si, de aceitar tanto sua luz quanto sua escuridão, de abraçar sua totalidade sem julgamento nem resistência, algo mágico acontece. Sua energia se alinha. E quando sua energia se alinha, o universo responde. Isto não é uma teoria abstrata ou um pensamento esperançoso. Jung o documentou meticulosamente ao longo de décadas de prática clínica. Observou como as pessoas que se comprometiam genuinamente com seu processo de individuação experimentavam o que ele chamava de sincronicidades significativas. Coincidências tão profundas e precisas que desafiavam toda explicação racional. Estas sincronicidades são a forma tangível em que se manifesta a compensação universal. São esses momentos em que a pessoa ou a oportunidade exata de que você precisa aparece justo quando você está pronto para recebê-la.
São essas portas que se abrem misteriosamente depois de anos parecendo fechadas. São essas intuições súbitas que o guiam para caminhos que nunca teria considerado, mas que resultam ser exatamente o que você precisava. E o mais fascinante é que estas sincronicidades parecem operar com uma inteligência que transcende o mero acaso. É como se o universo conhecesse exatamente o que você precisa para avançar em sua evolução e lhe entregasse no momento preciso, nem antes nem depois de você estar preparado para recebê-lo. Jung observou que esta compensação frequentemente operava com uma simetria quase poética. As áreas onde você havia experimentado as maiores perdas ou frustrações eram frequentemente as mesmas, onde apareciam as compensações mais abundantes, como se o universo estivesse equilibrando a balança, restaurando a harmonia no fluxo da sua vida. Permita-me compartilhar outro exemplo ilustrativo. Uma das pacientes de Jung era uma mulher que havia dedicado 20 anos de sua vida a criar seus filhos, adiando seus próprios sonhos e ambições. Quando seus filhos cresceram e se tornaram independentes, ela caiu em uma profunda depressão. Sentia que havia desperdiçado os melhores anos de sua vida, que já era tarde demais para perseguir aquilo que realmente desejava. Jung a guiou para que reconectasse com essas partes de si mesma que havia sacrificado no altar da maternidade. Não para gerar ressentimento em relação aos seus filhos ou ao seu passado, mas para integrar esses aspectos esquecidos à sua identidade presente. Gradualmente, esta mulher redescobriu sua paixão pela literatura e pela escrita, algo que havia abandonado em sua juventude. Com certa hesitação, começou a escrever. No início apenas para si mesma, depois compartilhando seu trabalho em pequenos círculos. O que aconteceu depois assombrou todos os que a conheciam. Não só descobriu um talento extraordinário que tinha permanecido adormecido durante décadas, mas sua perspectiva única, informada precisamente por esses anos de experiência maternal que acreditava perdidos, ressoou profundamente com leitores de todas as idades. Em menos de 5 anos, esta mulher que pensava que sua vida produtiva havia terminado, se converteu em uma autora respeitada. Os 20 anos que havia dedicado a criar seus filhos, longe de ser tempo desperdiçado, se revelaram como a fonte mais rica de sua inspiração criativa. O universo a havia compensado não apagando seu passado, mas revelando seu valor oculto, transformando o que parecia uma limitação em sua maior força. Esta é outra chave da compensação universal que Jung descobriu. Frequentemente, não vem eliminando seu passado ou suas consequências, mas transformando radicalmente o significado que você lhes atribui. E com essa mudança de percepção, o que parecia um fardo se converte em um presente. O que parecia tempo perdido se revela como preparação essencial. Mas há um aspecto crucial deste processo que devemos abordar. A compensação universal não é automática. Não é algo que simplesmente acontece porque você merece ou porque sofreu o suficiente. É algo que você atrai para a sua vida através de decisões conscientes e ações alinhadas com sua verdade interior. Jung era enfático neste ponto. A individuação, esse caminho para seu ser autêntico, requer participação ativa. Você não pode simplesmente esperar passivamente que o universo o compense. Deve dar passos concretos em direção à sua própria transformação. Estes passos começam com a consciência. Você tem que estar disposto a ver honestamente onde tem vivido a partir do medo em vez do amor, onde tem agradado aos outros em vez de honrar a si mesmo, onde tem seguido expectativas externas em vez de sua sabedoria interior. Depois vem a aceitação. Você não pode mudar o que não aceita. Enquanto continuar negando sua realidade atual, enquanto continuar resistindo ao que é, permanecerá preso em padrões que bloqueiam a compensação universal. A aceitação não significa resignação. Significa reconhecer seu ponto de partida sem julgamento nem resistência. E, finalmente, a ação.
Não basta saber que deve escolher a si mesmo ou aceitar onde está agora. Você tem que dar passos concretos, às vezes pequenos e às vezes audazes, em direção à vida que seu coração sabe que você merece. Cada ação alinhada com sua verdade interior é como um ímã que atrai a compensação universal para sua vida. Jung observou que muitas pessoas ficavam presas em um ciclo de análise paralisante, refletindo interminavelmente sobre seus problemas sem dar um único passo em direção à mudança real. A compensação universal responde à energia do movimento, não à energia do pensamento. Você pode passar anos contemplando a possibilidade de mudar, mas é só quando dá esse primeiro passo concreto que o universo começa a responder. E aqui é onde muitos encontram seu maior obstáculo: o medo. Medo do desconhecido, medo do fracasso, medo da rejeição e talvez o mais insidioso de todos, medo do sucesso. Porque, paradoxalmente, às vezes tememos mais nossa grandeza do que nossa mediocridade. Jung entendeu que este medo não é apenas uma resposta racional a possíveis consequências negativas. É uma resposta do ego que sente sua existência ameaçada. Quando você decide escolher a si mesmo, quando começa a viver a partir de sua autenticidade, o ego, essa identidade construída que você confundiu com seu verdadeiro ser, sente que está morrendo. E em certo sentido, assim é. Mas o que o ego percebe como morte, seu ser autêntico reconhece como renascimento. É o morrer para o falso, para viver no verdadeiro. É o soltar a crisálida, para que emerja a borboleta. É o render-se ao que já não lhe serve para abraçar o que o espera. E é neste ponto de rendição onde a compensação universal se manifesta com maior potência. Quando você fez tudo o que está em suas mãos, quando deu os passos que sabe que deve dar e depois solta o apego ao resultado, surge um espaço de receptividade pura. E é nesse espaço onde os dons do universo podem encontrá-lo. Jung observou este padrão repetidamente. As maiores sincronicidades, as compensações mais extraordinárias, ocorriam não quando seus pacientes estavam se esforçando e lutando, mas quando haviam chegado a um estado de aceitação e rendição. Não uma rendição passiva ou derrotista, mas uma rendição consciente nascida da confiança em algo maior que o ego. Esta confiança é um aspecto fundamental da compensação universal. Não é uma confiança cega nem ingênua, mas uma confiança informada pela experiência direta de sua conexão com algo maior que você mesmo. Jung o chamava de ser, outros o chamaram de alma, espírito, consciência universal ou Deus. O nome é menos importante que a experiência dessa conexão. Quando você vive a partir desta confiança, algo notável ocorre. Começa a ver padrões onde antes só via caos. Começa a reconhecer a inteligência invisível que tem guiado sua vida, mesmo naqueles períodos que pareciam vazios ou sem sentido. Começa a perceber a perfeição oculta no que antes via como erros ou tempo perdido. E esta nova percepção não é apenas um consolo psicológico. É uma mudança fundamental na forma como sua energia interage com o mundo. É como se, ao reconhecer a sabedoria que tem operado em sua vida o tempo todo, você desse permissão para que ela se manifestasse de formas ainda mais poderosas e evidentes. Isso nos leva a um dos paradoxos mais profundos que Jung observou no processo de compensação universal. Frequentemente, o que parece ser o maior obstáculo resulta ser o maior catalisador. Essas circunstâncias, relacionamentos ou períodos de sua vida que você rotulou como perdas de tempo, frequentemente contêm precisamente as sementes de seu maior florescimento. É como se o universo operasse com um sentido de humor cósmico, escondendo seus maiores tesouros nos lugares onde você menos pensa em buscar. E quando finalmente tem a coragem de olhar ali, de explorar esses aspectos de sua experiência que rejeitou ou lamentou, descobre recursos que nunca imaginou que tinha. Isso não significa que você deva buscar sofrimento ou dificuldade, nem que deva se resignar passivamente às circunstâncias que não o nutrem.
Jung era claro neste ponto. O propósito não é sofrer, mas crescer. Não é resignar-se, mas transformar. Não é negar a dor, mas usá-la como um portal para uma compreensão mais profunda de si mesmo e da vida. E aqui chegamos ao que talvez seja a compreensão mais libertadora que Jung nos ofereceu sobre a compensação universal. Não tem a ver com recuperar um passado idealizado, nem com alcançar um futuro perfeito. Tem a ver com habitar plenamente o presente, com todas as suas imperfeições e possibilidades. O presente é o único ponto onde a compensação pode se manifestar. Não importa quantos anos você acredita ter perdido, não importa quantos erros pensa que cometeu, não importa quão longe sente que está de onde deveria estar. O único momento em que você pode escolher a si mesmo, o único instante em que pode se alinhar com sua verdade interior, é agora. E quando você habita plenamente este agora, quando o impregna com sua presença consciente e sua intenção alinhada, algo mágico acontece. O tempo se expande. Um único dia vivido a partir de sua autenticidade pode conter mais vida, mais significado, mais alegria que anos passados na inconsciência ou na autonegação. Esta é talvez a compensação mais extraordinária que o universo oferece. A capacidade de experimentar a eternidade em um momento presente vivido em total alinhamento. Não é que lhe sejam devolvidos os anos que você acredita ter perdido. É que você descobre que um só momento de autenticidade contém tudo o que esses anos buscavam. Jung experimentou isso em sua própria vida. Depois de sua famosa ruptura com Freud e o subsequente período de profunda crise pessoal, um tempo que muitos considerariam perdido, Jung se retirou do mundo acadêmico e se dedicou a explorar as profundezas de seu próprio inconsciente. Durante anos, mergulhou em visões, sonhos e fantasias que pareciam não ter sentido racional. Muitos de seus colegas pensaram que ele havia perdido o juízo. Ele mesmo chegou a temer estar à beira da psicose, mas manteve-se fiel a seu processo interior, documentando meticulosamente suas explorações, dialogando com as figuras que emergiam de seu inconsciente, permitindo-se ser guiado por uma sabedoria mais profunda que seu intelecto. O que emergiu deste período aparentemente perdido foi nada menos que uma revolução na compreensão da psique humana. As ideias, insights e metodologias que Jung desenvolveu durante este tempo de crise pessoal se converteram na base da psicologia analítica e influenciaram profundamente campos tão diversos como a psiquiatria, a antropologia, a literatura, a arte e a espiritualidade. Longe de ser tempo desperdiçado, esses anos de crise e exploração interior resultaram ser os mais férteis e significativos de sua vida. O universo o compensou não anulando essa crise, mas revelando seu propósito oculto, transformando o que parecia loucura em sabedoria, o que parecia caos em uma nova ordem mais inclusiva e profunda. E aqui é onde você se encontra agora, escutando estas palavras, talvez refletindo sobre seus próprios anos perdidos, suas próprias crises não resolvidas, suas próprias oportunidades desperdiçadas. Convido-o a considerar a possibilidade de que nada disso tenha sido realmente perdido. Que tudo tenha sido parte necessária de sua jornada para si mesmo. Que a compensação universal já esteja em andamento, esperando simplesmente que você a reconheça. O que aconteceria se, em vez de lamentar o passado, você começasse a explorar que tesouros ocultos ele contém? O que ocorreria se, em vez de temer que seja tarde demais, você reconhecesse que agora é o momento perfeito para dar esse passo em direção à sua autenticidade? Como mudaria sua experiência se começasse a ver cada aparente desvio como parte essencial do caminho, que o levou exatamente onde você precisava estar? Jung nos assegura que quando você faz esta mudança de percepção, quando começa a ver sua vida através dos olhos de seu ser, em vez de através dos olhos de seu ego, a compensação universal que sempre esteve disponível para você
se manifesta com uma abundância que transcende toda expectativa. Não é que o universo lhe deva algo por seu sofrimento ou seu tempo perdido. É que quando você se alinha com sua verdade interior, coloca-se naturalmente no fluxo da vida, onde a abundância não é algo que deva perseguir, mas algo que simplesmente experimenta como seu estado natural. Esta é a promessa de compensação que Jung descobriu. Não um prêmio por seu sofrimento, mas um retorno à sua natureza essencial. Uma natureza que é inerentemente plena, criativa e conectada com tudo o que é. Uma natureza que sempre esteve ali, esperando pacientemente que você a reconhecesse sob as camadas de condicionamento, medo e falsas identidades. E quando você a reconhece, quando começa a viver a partir dessa natureza essencial, acontece algo extraordinário. O tempo adquire uma nova qualidade. Já não é um recurso escasso que se esgota, mas um campo de possibilidades infinitas que se desdobram em cada momento presente. Já não é algo que você possa perder, mas algo que pode habitar com crescente plenitude e presença. Isso não significa que, de repente, todos os seus problemas desapareçam ou que sua vida se transforme em um conto de fadas. Jung nunca prometeu isso. O que prometeu, e o que confirmou repetidamente em sua prática clínica, é que quando você se compromete com seu processo de individuação, quando escolhe viver a partir de sua autenticidade, apesar dos desafios, uma inteligência maior que sua mente consciente começa a trabalhar a seu favor. Esta inteligência, chame-a de inconsciente coletivo, sabedoria universal ou simplesmente vida, tem uma capacidade surpreendente para transformar até mesmo as circunstâncias mais adversas em oportunidades para seu crescimento e evolução. Não elimina os obstáculos de seu caminho, mas o ajuda a encontrar significado e propósito neles. Não apaga seu passado, mas o ajuda a reinterpretá-lo de maneiras que liberam sua energia para seu presente e futuro. Penso nas inúmeras pessoas que conheci ao longo dos anos que, como você, sentiam que haviam perdido tempo valioso perseguindo sonhos que não eram seus, mantendo relacionamentos que drenavam sua energia ou simplesmente navegando pela vida sem direção clara. E vi, repetidamente, como quando finalmente encontram a coragem de escolher a si mesmas, de honrar sua verdade interior acima das expectativas externas, experimentam uma aceleração em seu desenvolvimento que desafia toda a lógica convencional. É como se todos esses anos, aparentemente perdidos, tivessem estado acumulando uma energia potencial que, uma vez liberada pela decisão de viver autenticamente, se converte em uma força imparável de transformação e renovação. Quase como uma mola que, quanto mais se comprime, com mais força se expande quando finalmente se libera. E aqui é onde quero fazer uma pergunta direta. O que você está esperando para liberar essa energia em sua própria vida? O que o impede de escolher a si mesmo agora, neste momento, com todas as imperfeições e hesitações que naturalmente acompanham uma decisão tão profunda? Jung observou que muitas pessoas esperam circunstâncias perfeitas para dar esse passo decisivo. Esperam ter mais clareza, mais segurança, mais apoio externo. Mas a verdade é que essas condições ideais raramente se materializam por si só. É sua decisão de avançar, apesar da incerteza, o que cria o espaço para que a clareza, a segurança e o apoio apareçam em seu caminho. Isso não é pensamento mágico. É um reconhecimento profundo de como funciona realmente a psique humana e sua relação com o mundo. Sua decisão de viver autenticamente, mesmo em pequenas formas no início, envia ondas de transformação que se estendem muito além do que você pode perceber conscientemente. É como jogar uma pedra em um lago. O impacto inicial pode parecer pequeno, mas os círculos que cria continuam se expandindo indefinidamente. Cada vez que você escolhe sua verdade sobre a conveniência, cada vez que honra suas necessidades em vez de ignorá-las, cada vez que segue sua intuição, apesar do medo,
está criando esses círculos expansivos. E cada um deles atrai elementos de compensação universal para a sua vida. Às vezes, de maneiras tão sutis que você poderia deixar passar despercebidas se não estiver atento. Às vezes, de formas tão dramáticas que não podem ser negadas. Esta compensação frequentemente começa no reino interior, com uma crescente sensação de paz, clareza e congruência. Você começa a se sentir mais confortável em sua própria pele, mais seguro de suas decisões, mais capaz de navegar pela complexidade da vida sem se sentir sobrecarregado. Esta transformação interna, por si só, já é uma forma poderosa de compensação por todos esses anos de autonegação e desconexão. Mas a compensação raramente para aí. À medida que seu mundo interior muda, seu mundo exterior começa a responder. Os relacionamentos que não ressoam com sua nova energia naturalmente se dissolvem ou se transformam, enquanto novas conexões que refletem sua autenticidade começam a se manifestar. Oportunidades que antes pareciam inatingíveis aparecem como se estivessem esperando simplesmente que você estivesse pronto para recebê-las. E talvez o mais surpreendente de tudo, você começa a descobrir propósito e significado nesses anos que acreditava perdidos. Você os reconhece não como um desperdício, mas como o crisol necessário que forjou quem você é agora. Cada erro, cada desvio, cada aparente fracasso se revela como uma parte essencial do mapa que o guiou até seu verdadeiro ser. Esta reinterpretação é uma das compensações mais profundas que o universo oferece. Não é um simples consolo psicológico, mas uma compreensão genuína da economia invisível que governa sua vida. Uma economia onde nada é realmente desperdiçado, onde cada experiência, por dolorosa ou aparentemente inútil que pareça no momento, contém as sementes de seu futuro florescimento. Jung o expressou belamente quando disse: "Não sou o que me aconteceu, sou o que escolho ser." Esta declaração encerra a essência da compensação universal. Seu poder para escolher como interpretar e responder a seu passado determina em grande medida como esse passado influenciará seu futuro. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode transformar radicalmente seu significado e seu impacto em sua vida atual. Esta compreensão não é uma simples técnica de pensamento positivo ou um truque psicológico para se sentir melhor. É um reconhecimento profundo de seu poder criativo como ser humano, de sua capacidade para participar ativamente na construção de sua realidade, não a partir do ego que busca controle, mas a partir do ser que busca expressão autêntica. Quando você começa a viver a partir deste lugar de autenticidade e poder criativo, algo notável ocorre. O tempo deixa de ser seu inimigo e se torna seu aliado. Você já não sente que está em uma corrida desesperada contra o relógio, tentando compensar anos perdidos. Em vez disso, sente que cada momento está perfeitamente orquestrado para sua evolução, que cada experiência, passada, presente e futura, contribui para a sinfonia única que é sua vida. Jung observou esta transformação na relação com o tempo em muitos de seus pacientes que haviam avançado significativamente em seu processo de individuação. Descreveu como estas pessoas experimentavam uma sincronização quase mágica entre suas necessidades internas e os eventos externos, como se o tempo mesmo se tivesse convertido em um colaborador consciente em seu desenvolvimento. Esta sincronização é talvez a manifestação mais tangível da compensação universal. Não é que o tempo perdido regresse, mas que o tempo presente se enriquece a tal ponto que contém tudo o que você buscava nesses anos aparentemente desperdiçados. É como se toda a intensidade, significado e vitalidade que você não pôde experimentar, então, se concentrasse e amplificasse em seu agora. E aqui é onde muitas pessoas encontram a compensação mais profunda de todas: a realização de que não perderam nada realmente.
de que tudo o que experimentaram, inclusive os períodos mais obscuros e aparentemente sem sentido, foi necessário para seu despertar atual. De que estão exatamente onde precisam estar, tendo vivido exatamente o que precisavam viver para dar o próximo passo em sua evolução. Esta realização não é um pensamento intelectual, mas uma compreensão visceral que muda fundamentalmente sua relação com seu passado, presente e futuro. Você já não vê sua vida como uma linha reta onde perdeu tempo desviando-se do caminho correto, mas como uma espiral ascendente onde cada volta, inclusive as que parecem levá-lo de volta ao mesmo lugar, está elevando-o a um nível mais alto de consciência e compreensão. Carl Jung entendeu isso profundamente. Sua própria vida esteve marcada por períodos que muitos considerariam perdidos. Sua ruptura com Freud, sua crise de meia-idade, seus anos de isolamento explorando as profundezas de seu próprio inconsciente. Todos estes episódios poderiam ser vistos como desvios ou retrocessos a partir de uma perspectiva convencional. Mas Jung os reconheceu como partes essenciais de sua jornada, como o solo fértil do qual emergiram suas contribuições mais originais e significativas. E o que Jung descobriu em sua própria vida, confirmou repetidamente em seus pacientes. O universo tem uma forma extraordinária de compensá-lo por cada ano que você acredita ter perdido, não devolvendo esse tempo, mas revelando seu propósito oculto e transformando sua energia no combustível para sua evolução futura. Esta compensação não é um prêmio que você recebe passivamente, mas um processo co-criativo no qual você participa ativamente através de suas escolhas, ações e, sobretudo, sua disposição para viver a partir de sua verdade interior, apesar do medo, da incerteza e da resistência que inevitavelmente encontrará. E agora pergunto: você está pronto para participar conscientemente neste processo? Está disposto a deixar de ver seu passado como tempo perdido e começar a explorar quais tesouros ocultos ele contém? Você tem a coragem de escolher a si mesmo agora, sabendo que esta escolha tem o poder de transformar não só seu futuro, mas também o significado de tudo o que você viveu até este momento? Se a resposta é sim, mesmo um sim trêmulo e hesitante, então você deu o primeiro passo em direção à compensação universal que o espera. Você abriu a porta para uma forma de viver onde nada se perde realmente, onde cada experiência, por dolorosa ou aparentemente inútil que pareça, eventualmente se revela como um degrau necessário em seu caminho para a totalidade. Este não é um caminho fácil. Jung nunca pretendeu que fosse. Requer honestidade implacável consigo mesmo, vontade de enfrentar suas sombras, coragem para desafiar expectativas externas e uma confiança profunda na sabedoria de seu próprio processo. Mas as recompensas, ou melhor, as compensações, são infinitamente maiores que qualquer desafio que você possa encontrar. Jung o disse melhor que ninguém. Sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar dentro de seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é neste despertar onde você experimenta a verdadeira compensação por todos esses anos que acreditava perdidos. A realização de que nunca esteve realmente perdido, simplesmente estava encontrando seu caminho para casa. E esse caminho para casa, essa jornada de volta ao seu ser autêntico, é a aventura mais importante que jamais empreenderá. É uma jornada que transforma não só seu futuro, mas também seu passado, revelando o significado e propósito onde antes você só via vazio e desperdício. É uma jornada que o convida a reclamar não só seu tempo, mas sua própria alma. Então, por que esperar? O momento perfeito para começar esta jornada não é amanhã, nem quando você tiver resolvido seus problemas, nem quando as circunstâncias forem ideais. O momento perfeito é agora, exatamente onde você está, com todas as imperfeições e complexidades de sua situação atual.
Porque a verdade mais profunda que Jung descobriu sobre a compensação universal é esta. Ela começa no instante mesmo em que você decide viver autenticamente. Não é algo que você tenha que esperar, mas algo que começa a experimentar tão logo escolha sua verdade sobre a conveniência, seu crescimento sobre o conforto, sua alma sobre as expectativas do mundo. Este é meu convite para você hoje. Dê esse primeiro passo. Escolha uma área de sua vida onde você tem ignorado sua verdade interior e tome uma pequena ação alinhada com o que realmente deseja e necessita. Não precisa ser dramático ou revolucionário. Às vezes, a mudança mais profunda começa com um gesto mais simples. Uma conversação honesta, um limite estabelecido com amor, um momento de quietude para escutar sua intuição. E enquanto dá esse passo, lembre-se das palavras de Jung. Só o que somos realmente tem o poder de nos curar. Sua autenticidade não é apenas um ideal abstrato, é o remédio mais poderoso para todas as feridas que você acumulou nesses anos que acredita perdidos. É o ponto de acesso à compensação universal que o espera. Se esta mensagem ressoou com você, quero que saiba que não está sozinho nesta jornada. Milhares de pessoas estão despertando para esta mesma verdade, descobrindo o poder transformador de escolher a si mesmas, experimentando a surpreendente compensação que surge quando finalmente se atrevem a viver a partir de sua autenticidade. Como comunidade que somos neste canal, nos apoiamos mutuamente neste caminho. Suas experiências, seus insights, seus desafios e triunfos são valiosos não só para você, mas para todos os que estão em uma jornada similar. Por isso, o convido a compartilhar nos comentários como isto ressoa com você. Quais aspectos de sua vida sente que estão prontos para uma transformação? Ou quais compensações já começou a experimentar? E se você conhece alguém que está lutando com a sensação de ter perdido tempo em sua vida, alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança e possibilidade, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, o maior ato de serviço que podemos oferecer é simplesmente ser a ponte que conecta alguém com a sabedoria que necessita neste momento. Inscreva-se neste canal se ainda não o fez e ative o sininho para receber notificações. Cada semana, exploramos juntos estas verdades profundas que têm o poder de transformar não só nossa compreensão, mas nossa experiência vivida. Lembre-se sempre, o universo o compensa por cada ano que você acreditou perder, não devolvendo esse tempo, mas revelando seu propósito oculto e transformando sua energia no motor de sua evolução futura. Esta compensação começa no momento mesmo em que você escolhe viver a partir de sua verdade, em que decide ser quem realmente é. Como disse Jung, a maior tragédia do homem comum é que vive nos confins de um modelo de vida pequeno demais para ele. Hoje é o dia para romper esses confins, para reclamar a vastidão de quem você realmente é, para abrir-se à compensação universal que sempre foi seu direito de nascimento. E com isso, deixo-o com uma pergunta final para refletir. O que faria seu eu autêntico hoje se soubesse com certeza absoluta que o universo está esperando para compensá-lo por cada momento que você acreditou perder? A resposta a essa pergunta poderia ser o primeiro passo em direção à vida que você sempre esteve destinado a viver. Obrigado por me acompanhar nesta exploração. Até o próximo vídeo. Lembre-se, nunca é tarde demais para se tornar quem você poderia ter sido. A compensação o espera.